Bom dia a todos e obrigado a vocês pela vossa presença neste ciclo de videocasts do Clube de Lisboa, O Mundo em Movimento. Isto é uma iniciativa do nosso projeto Desafios Globais para o Desenvolvimento, aqui em parceria com a Universidade Autónoma de Lisboa, a UAL e a PCS, a Plataforma para o Crescimento Sustentável, e também é financiada aqui pelo Instituto Camões. Nesta sessão vamos falar sobre paz e segurança. Temos também aqui em parceria com o Two Peace Project. Rodrigo, se calhar vou começar por ti, para apresentares um bocadinho este projeto e apresentares-te a ti, e passamos então para os colegas. Em primeiro lugar, muito obrigado por este convite. É extremamente importante para a Two Peace ganhar este reconhecimento agora, porque nós somos uma organização que está a nascer e precisamos deste reconhecimento para poder evoluir e depois poder meter as mãos na massa. A Two Peace Project é essencialmente uma embaixada juvenil para a paz, que está no âmbito do ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. Nós estamos divididos em 3 departamentos. Departamento de Ação Social, Departamento de Ação Educacional e Ação Governamental. Eu pessoalmente estou inserido no Departamento de Ação Social e posso falar um bocadinho sobre isso. Eu quero fazer parte da ação social também porque eu quero fazer um mestrado em políticas públicas e quero saber exatamente ganhar experiência com as nossas áreas de intervenção, que são essencialmente jovens em bairros sociais que precisam de ajuda, que precisam de oportunidades, e então a Two Peace vem aqui como uma espécie de intermédio entre estes bairros sociais e empresas e organizações que conseguem dar estas oportunidades. E então este é o meu papel na Two Peace. Ok, muito bem. E temos também aqui outro Rodrigo também, não é? Rodrigo Sousa, não é? Rodrigo Amarelo, Rodrigo Sousa. Agradecer mais uma vez o convite. É uma honra estar aqui não só neste painel, mas acompanhar o trabalho do Clube de Lisboa, que também acho que falo em nome de todos, agradeço muito. Eu sou Rodrigo Sousa, fiz licenciatura em Relações Internacionais, estou agora a estudar Estudos da Paz, Segurança e Desenvolvimento, mestrado na Faculdade de Economia na Universidade de Coimbra. Fui dirigente da Associação Académica de Coimbra, também já fui cronista no Gerador e tenho andado por aí a falar sobre política internacional, com vista se calhar a especializar-me nesta área, mais na área da memória e da política internacional. Ok, muito bem, muito interessante. E temos também connosco a Daniela. Sim, obrigada mais uma vez pelo convite ao Clube de Lisboa, é sempre um prazer voltar para discutir um bocadinho estas questões da paz e da segurança. Também sou licenciada em Relações Internacionais, neste caso pela Universidade de Lisboa, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, pós-graduada em Diplomacia e sou auditora do Instituto de Defesa Nacional na área da Gestão Civil de Crises. Trabalho há 5 anos na área dos assuntos europeus, onde faço essencialmente o acompanhamento destas questões de crises, quer no caso na Ucrânia e no Médio Oriente, mas também da área das migrações, que também vai acabar por se envolver aqui um bocadinho nestas discussões sobre as questões de paz e segurança, e portanto é um gosto estar aqui convosco a discutir estes temas. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e obrigado a toda a gente também que nos está a assistir. O meu nome é Sebastião Sabino, eu sou mestrando em Relações Internacionais e trabalho aqui para o Clube de Lisboa. Incumbe-me aqui então fazer a moderação desta conversa entre nós, uma conversa obviamente informal, mas muito, muito importante nos tempos que correm, como todos sabemos, e principalmente pessoas que são da área acabam por acompanhar também esta questão com outro olhar e um olhar mais atento, e também é isso que pretendemos aqui trazer. Temos muitos conflitos a acontecer aqui à nossa volta, não é apenas a Ucrânia, temos também Gaza, temos o Sudão. Começa a ser difícil quase lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, e tudo isto, os conflitos naturalmente geram deslocações forçadas, geram crises humanitárias, e portanto era mesmo esse que queríamos que fosse o foco deste nosso debate. Aqui há uns tempos na Foreign Affairs saiu um artigo muito interessante que dizia que agora might and makes right, não é? Portanto, e eu gostaria de pegar exatamente neste mote, lançando assim a questão para vocês e perceber nesta altura que valor tem então o direito internacional e os direitos humanos face a este sentimento de impunidade que temos vindo a sentir na arena global e geopolítica mundial. Portanto, passava aqui a palavra se calhar à Daniela para iniciar, invertemos aqui a ordem. Sim, eu acho que cá estamos numa altura em que seria um bocadinho até fácil dizer que o direito internacional, porque vivemos um bocadinho a morte do direito internacional e das regras e das normas, e voltámos um bocadinho a uma arena mais realista da força dos Estados contra Estados, quem tem mais força, quem consegue impor os seus interesses estratégicos, geopolíticos. Mas eu acho que isto acaba por ser um bocadinho simplista e se calhar um bocadinho exacerbado pela situação atual de que vivemos. Portanto, o direito internacional e os direitos humanos continuam
apesar de tudo, apesar de constantemente violados, como temos visto nas situações que também mencionaste, na Ucrânia, no Sudão, em Gaza, continuam a ser eles próprios uma referência normativa, um padrão quase mínimo de civilidade que continua a existir e que mesmo nos conflitos armados há algumas regras. A guerra tem regras, não é? Às vezes esquecemos um bocadinho, parece um bocadinho tonto dizer isso, mas apesar de tudo a guerra tem algumas regras e em alguns conflitos há situações que continuam, apesar de tudo, a ser respeitadas e que vêm deste quase padrão mínimo de civilidade que advém do direito internacional e dos direitos humanos. Mas eu acho que há toda uma parte que é, porque nós estamos a viver o dia de hoje e obviamente temos situações completamente em que há um atropelo brutal do direito internacional e dos direitos humanos, mas obviamente este padrão, estas normas que ainda existem, pelas quais as organizações internacionais, como as Nações Unidas, ainda se regem, poderão ser no futuro quase um eventual mecanismo de responsabilização a longo prazo, não é? Como nós vimos na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, etc. Todos os padrões mínimos foram ultrapassados, mas anos depois tivemos os julgamentos em Nuremberg, tivemos os tribunais penais internacionais, depois mais tarde do Ruanda, etc. Portanto, continuam a ser eles próprios. Eu sei que isto é um bocadinho quase triste de se dizer, parece-me só falar no futuro e parece que o que acontece agora não interessa, mas serão provavelmente um eventual mecanismo de responsabilização e é por isso que também no caso da situação em Gaza, vários ministros israelitas têm mandatos do TPI, não é? Portanto, isso pode ser uma forma de no futuro, mesmo que a impunidade acabe por prevalecer neste imediato, que no futuro haja alguma forma de fazer alguma justiça, por muito pouca que seja. E depois eu acho que há aqui uma questão internacional, importante no contexto internacional, que é sem estas normas, ou seja, se nós não tivéssemos mesmo de todo isto, nem sequer existiria uma linguagem comum para aquilo que nós estamos a viver. Por exemplo, o caso de Gaza agora, com a questão das Nações Unidas terem confirmado, etc., através dos relatórios da situação de genocídio. Ora, um genocídio é algo que está definido dentro destes padrões, dentro do direito internacional, etc. Se nós nem sequer tivéssemos essa linguagem comum, nem sequer podia ser possível, não é? Nós quase classificarmos aquilo que está a acontecer. Portanto, é um bocadinho o que eu queria passar aqui, é que apesar de nós estarmos obviamente a viver numa altura em que parece, e em muitos casos tudo está a ser violado e parece que não há limites, a impunidade acaba por não invalidar a existência do direito internacional e dos direitos humanos, revela principalmente falhas na sua aplicação e acho que aí é um bocadinho o lado se calhar negativo das organizações internacionais, principalmente nestes últimos anos, uma falta de capacidade de efetivamente protegerem as normas de direito internacional, protegerem os direitos humanos, porque no fundo estas organizações também são feitas pelos Estados, não existem sem a vontade dos Estados, não é? E quando não há essa vontade, não é? Voltando aqui àquele modelo realista que eu falava um bocadinho, acaba por ser muito... Elas acabam por funcionar nos mínimos olímpicos, não é? Ou seja, na questão de alguma manutenção da ajuda humanitária, de garantir algumas situações mínimas, nomeadamente nos deslocamentos forçados que também referias. Mas eu acho que, ou seja, não queria ser completamente derrotista de que há uma derrota total do direito internacional e do respeito pelos direitos humanos. Obviamente vivemos uma fase de conflitos que estão muito exacerbados, que são... As imagens que nos chegam todos os dias são obviamente terríveis, mas apesar de tudo há estes padrões e eu acho que essencialmente para a questão da responsabilização no futuro, que se calhar em alguns casos vai ser o mínimo que vamos conseguir, porque claramente não estamos a conseguir parar para já muitos desses conflitos, será importante não deixarmos perder tudo aquilo que foi sendo construído, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, em termos de normas, direito e valores. E neste sentido, o papel das Nações Unidas também acabará dentro, se calhar agora bastante diminuído, acho que podemos concordar todos, mas enquanto plataforma de diálogo e diplomacia, como temos agora esta semana o exemplo da Assembleia Geral das Nações Unidas e de promoção até destas normas, de alguma forma os relatórios, as comissões de inquérito, os relatores especiais, né, como também acontece para a situação em Gaza, acabarão por ser importantes na mesma, mesmo que não estejam a parar a situação atual. Enquanto jovens temos que ser otimistas também, não é? Temos de estar sempre... Eu não sou um otimista por natureza, mas acho que aqui neste caso, ou seja, olhando para a história, nós já vimos situações terríveis e em alguns casos foi esse pós-responsabilização que permitiu depois umas décadas seguintes de alguma paz em alguns sítios, não é? Portanto, temos que ter proteger aquilo que se pode do direito internacional, principalmente o respeito pelos direitos humanos, acho que não deve ser abandonado em termos de discurso político e acho que principalmente entre os jovens e entre a sociedade civil
quando o discurso político se extrema quase numa falta de respeito pelo direito internacional e pelos direitos humanos, a sociedade civil tem toda a obrigação de resistir e de promover ativamente o respeito pelos direitos humanos. Houve algo que falaste que eu achei muito interessante e gostava antes de passarmos aqui aos nossos Rodrigues para darem também o seu input, que é a questão da linguagem, ou seja, nós temos um conjunto de regras atualmente que funcionam como a nossa linguagem. Será que a nossa linguagem está a mudar? Ou seja, efetivamente este desrespeito, não é, por todas estas normas que foram criadas, como bem disseste, desde a Segunda Guerra Mundial, por toda a devastação que se assistiu e os padrões que se tinha na altura, e que dissemos, pronto, isto não se pode jamais repetir esta escala. Será que estamos a regredir um bocadinho na linguagem e a substituí-la por outra, lá está, mais baseada na força? Passava aqui para vocês. Quer dizer, tu primeiro? Se quiseres eu pego. Está bem. Força. Sem problema nenhum. Por acaso, essa parte de linguagem era uma questão que eu também estava a pensar na questão do direito internacional, que é, se o direito internacional parece que não é bem um direito, porque não há uma instituição superior aos Estados que consegue forçar os Estados a cumprir com esse direito, qual será então o valor que o direito internacional tem? E que é aquilo que a Daniela disse e que eu concordo plenamente, que é, o direito internacional dá-nos uma linguagem para falar sobre estes temas. Agora, qual é o valor de uma linguagem? Bem, o valor de uma linguagem é conseguir sistematizar os nossos pensamentos e dar um valor, um significado a certas palavras. E por isso a linguagem serve também para entrar no nosso discurso político, influenciar a maneira como as pessoas pensam, a maneira como nós estruturamos o nosso pensamento, e aí mudar a opinião pública para poder também agitar as pessoas. E tendo essa agitação nas pessoas, de que aquilo que está a acontecer agora é inaceitável, as pessoas estão muito mais prováveis, muito mais suscetíveis de se organizarem. E organizando, ou seja, quando nós somos muitos, nós aí temos muito mais poder e nós conseguimos pressionar os nossos governos, nós conseguimos pressionar quem de facto tem poder no Estado, no palco internacional, para poder ter uma ação. E eu diria que aí é que a linguagem funciona melhor. Ok. Rodrigo, o que é que achas? Dizer que esta questão ataranta-me desde que eu comecei a licenciatura, ou seja, eu entrei em Relações Internacionais quando começa a guerra Rússia-Ucrânia e não foi nada positivo a minha primeira aula do semestre de Direito Internacional, quando estava tudo a acontecer e ninguém estava bem a querer acreditar no que estavam a contar e das normas de Direito Internacional. Portanto, é algo que eu tenho tido algum exercício de pensar. Eu acho que é uma formulação provocadora que costumo fazer a quem me faz uma pergunta nesse sentido, através de outra obra que não tem diretamente a ver sobre o direito internacional, mas uma autora, a Astra Taylor, escreveu uma obra sobre os paradoxos da democracia e como ela tem diversas falhas e como a palavra democracia e a sua concepção original não está a ser aplicada, e o título do livro é algo como Democracy may not exist, but you'll miss it when it's gone. E eu acho que costumo adotar muito esta provocação para o direito internacional quando alguém me provoca com a narrativa do direito internacional não existir. Eu adoto muito o International Law may not exist, but we'll miss it when it's gone. Ou seja, acho que é importante nos dias de hoje, principalmente, lembrarmos que, exato, essa linguagem existe e concordo muito com a Daniela e com o Rodrigo nesses aspectos, mas sobretudo também relembrar que essa linguagem, para além de codificar coisas como genocídio, crimes de guerra, também nos codifica valores como a justiça, e acho que isso é muito importante nos dias de hoje, quando nós sabemos que há povos a ser barbarizados com a força das armas, haver organizações e códigos que nos estabelecem o que é o valor da justiça, onde é que está a justiça, que a justiça não impera necessariamente pelo poder das armas, e sim pelos valores, pelo que está a acontecer, e acho que isso é muito importante, e acho que é importante não desistirmos do direito internacional, porque eu às vezes tenho algum receio que essa desistência seja um pouco cinismo da nossa parte de não precisar dele no momento. Ou seja, para muitas pessoas, como por exemplo as pessoas que estão na faixa de Gaza a viver a barbárie e que têm provavelmente no direito internacional uma das únicas armas que têm para uma resistência e para a existência do Estado da Palestina, esses são fatores muito importantes, e acho que nós às vezes estamos aqui num local do globo mundial onde se calhar adotamos essa narrativa porque se calhar nunca precisámos de correr a esses mecanismos, e há muitas pessoas que precisam deles para sobreviver, e há muitas pessoas que até utilizam-no como um ponto de vista de vitória, como vimos no caso da independência da Timor-Leste, ou seja, situações que utilizaram o direito internacional para ganhar um capital político tanto que depois resulta numa independência e numa restauração de um Estado. Obviamente isto não pode ser uma justificação para termos um triunfalismo acrítico e dizer que o direito internacional está perfeito. E eu acho que é importante hoje, quem defende o direito internacional e acredita no direito internacional
plenamente como nós acreditamos, a ser crítico deles, porque eu acho que é nos críticos que ele encontra a sua maior resistência e de pensarmos outras formas de direito internacional a existir e ultrapassar essas barreiras. E acho que isso é muito importante nos dias que hoje vivemos e, portanto, acho que é uma mistura dessas duas perspectivas que eu tento adotar quando me fazem esta pergunta, todas as relações internacionais, mas o direito internacional não existe. Não, é normalmente isto que eu tento responder, diria. E acho que está muito relacionado, e esse ponto que levantas até é muito interessante, porque se calhar se só nos preocuparmos com estas questões, não é? Quando nos toca a nós, se calhar não é uma questão de direito, é uma questão de privilégio, não é? Portanto, é importante, é muito importante defender todos estes direitos, precisamente, e se calhar especialmente quando não somos nós que estamos a ser avisados diretamente por eles. E, portanto, nesse sentido, acho que esta consciencialização atual é muito importante. Mas perguntava-vos ainda sobre este tema, então, e as Nações Unidas? Muita gente diz aquele trocadilho fácil, as Nações Desunidas. O que é que as Nações Unidas podem fazer enquanto fórum por excelência multilateral, que reúne agora, precisamente, para esta altura? O que é que podem fazer? Ou seja, como é que pode colmatar esta paralisia quase? Porque as Nações Unidas não podem ser melhores do que os países que a representam, não é? Portanto, como é que podemos sair deste cenário? As Nações Unidas em si não podem fazer muito, porque também não têm assim tantos recursos como nós poderíamos querer. Se nós fizermos uma comparação da quantidade de dinheiro que os Estados gastam em defesa, e é aliás que os Estados europeus e da NATO querem gastar em defesa, que agora fala-se dos 5% do PIB, e se formos pensar na quantidade de dinheiro que esses Estados-membros gastam na ONU, a comparação, eu não tenho os números, mas a comparação deve ser bastante grande. Ou seja, nós gastamos muito mais dinheiro em armas, em defesa, em exércitos, do que gastamos em instituições que servem para funcionar, para manter a paz. E então hoje as Nações Unidas, eu vejo as Nações Unidas, o António Guterres e outras pessoas também associadas, e vejo que eles estão a tentar fazer o melhor que têm com os recursos que têm, que é informar as pessoas o que é que está a acontecer, quantas pessoas é que morreram, quantas pessoas é que estão a passar fome. E depois, e acho que isto é fundamental para as Nações Unidas. O que também estão a fazer é ajuda humanitária, tentar angariar dinheiro, tentar angariar materiais para apoio, nomeadamente em Gaza, que é aquilo que está na nossa cabeça mais vivamente. E então eu vejo que as Nações Unidas, com os recursos que temos agora, estão a fazer essencialmente o melhor que conseguem. Agora, se nós queremos umas Nações Unidas mais fortes, é preciso primeiro haver uma enorme mudança de paradigma na mente das pessoas, de que, atenção, nós estamos a gastar muito mais dinheiro em guerra do que nós estamos a gastar em paz. E isto é preciso mudar. E acho que seria por aí que nós podemos começar esta conversa, não sei. O que é que achas? Obviamente há obstáculos naturais às Nações Unidas pela estrutura que ela tem e os debates que nós se calhar não tivemos às vezes por inércia, outras vezes por mesmo opções políticas sobre as não reformas que as Nações Unidas não fizeram e deviam ter feito. E reconheço que ela tem tido uma ação se calhar tardia ao que nós todos desejamos perante as imagens que recebemos todos os dias, de por cima porque vivemos numa época onde as guerras acompanham-nos diariamente numa escala de redes sociais que se calhar nós não estávamos à espera, mas não gosto de acreditar que ela está paralisada per si. Ou seja, eu acho, por exemplo, mecanismos como agora o reconhecimento do Estado da Palestina por novos Estados europeus na Assembleia Geral é bastante importante, e acho que isso acrescenta uma pressão internacional bastante grande e que acaba por criar força motriz e alguma mudança nas instituições, que já devia ter acontecido há mais tempo, mas prefiro manter na esperança de que aconteça agora do que a cair no derrotismo de que nunca aconteça. E isso nota-se em exemplos práticos. Por exemplo, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tenho bastantes críticas à forma como ela agiu perante a situação, mas ela foi bastante focal ontem sobre os Estados europeus em encontrarem mecanismos de financiamento para o Estado da Palestina, efetivamente existir como um Estado estável e haver uma reconstrução do território. Isso era se calhar algo que nos parecia impossível, se calhar até há semanas ou meses vemos esse discurso oficial, e eu gosto de acreditar que é necessariamente por essa pressão nos mecanismos internacionais que existem estas mudanças, e também obviamente o papel da sociedade civil. Acho que temos todos um papel na questão,
Portanto, eu adotaria, obviamente, a crítica de gostava que as Nações Unidas tivessem agido mais rápido e de outra forma, mas não caio, se calhar, no derrotismo de pensar que o que está a acontecer não é importante, até porque temos vindo a ver trabalhos muito importantes no que toma, por exemplo, às comissões de inquérito sobre a questão do genocídio e também muito sobre o trabalho da Rapporteur Francesca Albanese, que acho que nos deve inspirar a todos. E nos deve mesmo manter com uma salvaguarda de que existe algo a fazer e que há muito por fazer, certamente, mas que ainda não perdemos esta batalha e que devemos continuar a lutar por ela. Sim. Exato. E eu acho também aqui importante referir que parece que temos aqui duas ONUs, não é? Portanto, temos a ONU da Assembleia Geral, sim, em que os votos refletem uma coisa, mas chegamos ao Conselho de Segurança e a outra. E falaste neste reconhecimento do Estado da Palestina. E é interessante percebermos que se calhar vamos ter 4 países em 5 membros permanentes a reconhecer o Estado da Palestina, não é? E os Estados Unidos pelo menos não, e portanto como é que isto poderá aqui influenciar ou lá está, contribuir para esta inação por parte das Nações Unidas? Porque sabemos que aqui a Assembleia Geral não tem o chamado primado, não é? É o Conselho de Segurança que tem o primado sobre a Assembleia Geral nesse aspecto. E portanto, o que é que achas, Daniela, sobre isto? Exatamente quando estava a ouvir ambos, estava a pensar no Conselho de Segurança, ou seja, as Nações Unidas continuam a espelhar uma lógica de poder e uma lógica de forças que resulta da Segunda Guerra Mundial, não é? E o próprio Conselho de Segurança é o exemplo máximo disso. E essa é a maior crítica que eu faço às Nações Unidas nas últimas décadas, é ter continuado a espelhar uma relação de forças que em teoria não deveria existir nesta forma de multilateralismo, ou seja, na realidade não. É assim, vou aqui separar um bocadinho as coisas. Há uma parte de análise realista, não é? Que nós percebemos perfeitamente porque é que aqueles países têm, por exemplo, o direito de veto no Conselho de Segurança, mas há uma parte em que nós devíamos assentar o multilateralismo em que não faz nenhum sentido que aqueles países tenham, ou seja, não faz sentido que todos os países estejam, por exemplo, já aconteceu que todos os países do Conselho de Segurança, membros permanentes e membros não permanentes, estejam de acordo e tenham uma decisão vetada, por exemplo, os Estados Unidos, no caso desta situação, em Gaza. Isso é, se calhar, a maior crítica que eu faço das últimas décadas às Nações Unidas, é que não soube efetivamente espelhar o multilateralismo que devia, a democracia que devia, a representatividade que devia, não é? Porque as próprias Nações Unidas, nós costumamos dizer aquela questão na Assembleia Geral de um país, um voto, não é? E portanto super democrático, mas depois a lógica de forças no Conselho de Segurança não representa, e se calhar hoje em dia já nem sequer representa a própria lógica do sistema internacional em termos de capacidades militares, geopolítica, etc. E portanto eu faço um bocadinho a crítica, acho que a organização em si, em muitas das suas tomadas de decisão, não se soube democratizar e abrir àquilo que seria o ideal do multilateralismo. Claro que isso seria sempre muito difícil, lá está, porque obviamente há Estados com muito mais força no cenário internacional e até em termos de financiamento das próprias Nações Unidas, e portanto conseguem um bocadinho maniatar essa questão. E depois, concordo também aqui com o Rodrigo estava a dizer, a questão do financiamento, que é essencial, não é? Portanto, há aqui muita coisa que as Nações Unidas estão muito limitadas, em alguns casos, por falta de financiamento e de interesse dos próprios países que investem, não é? E depois, eu acho que acabou, infelizmente, as Nações Unidas, se caso sentimos principalmente nos últimos anos, por se transformar numa espécie de agência de ajuda humanitária, não é? É o seu core business, digamos assim, que é essencial, ou seja, não desmenorizando de todo, porque a ajuda humanitária que é entregue pelas Nações Unidas é essencial para a vida de milhões e milhões de pessoas, não só em situações de conflito como as que vivemos, mas assim em situações, catástrofes climáticas, deslocações forçadas, problemas até económicos de vários países e sociais. Portanto, o apoio que é dado pelas Nações Unidas e pelas suas agências é essencial para a vida de milhões de pessoas em diferentes áreas, desde a área alimentar, questões de saúde, segurança, etc. Portanto, não podemos menorizar toda essa questão, porque lá está, é um bocadinho aquilo que o Rodrigo dizia há pouco sobre como o direito internacional. Como nós, aqui em algum canto da Europa, por exemplo, a Ucrânia, sabe perfeitamente o impacto das agências das Nações Unidas e da força que têm em termos, num caso cenário de conflito, de apoio. Mas cá nós, aqui neste lado da Europa, sim, as Nações Unidas não vêm a fazer ação, se bem que a OIM, por exemplo, faz ação em Portugal no caso dos retornos, e o próprio Acnur em termos de acolhimento de refugiados, mas não a sentimos de forma tão premente, e por isso cá tendemos a desvalorizar, as Nações Unidas não interessam para nada, só distribuem comida. Só que para muita gente é o básico
da sua manutenção. E depois esta questão que ambos também falaram do reporte, no caso, voltando a Gaza, que nos está sempre assim um bocadinho na cabeça, mas também aconteceu na Ucrânia. No caso de Gaza, a relatora especial Francisca Albanesa é bastante vocal e, portanto, aquele trabalho é muito importante e se calhar não seria feito por ninguém, ou seja, que não as Nações Unidas, não é? Não sei que houvesse, por exemplo, uma coligação de países que também procurasse desenvolver algum trabalho nesse sentido. Eu tenho um bocadinho de receio que, pronto, que tendo em conta o extremar que nós temos tido e o regresso, se calhar, a esta lógica de confronto, não é? A paz é uma exceção na história da humanidade, não é a regra, não é? Que as Nações Unidas ainda se sintam menorizadas, mas acho que é importante, principalmente do lado dos países que querem manter o seu funcionamento e da sociedade civil, manter não só a questão da ajuda humanitária, que é fundamental, ainda por cima agora com os cortes até que temos sentido da parte dos Estados Unidos nesse âmbito, mas também como mediador. Acho que não quero António Guterres ajustar um bocadinho o papel do Papa, mas pronto, é assim, é necessário também, não existe, não há outra forma muitas vezes. O próprio Jorge Moreira da Silva também, num conflito também em Gaza, isso é um trabalho importante até de alerta da sociedade civil que não pode ser feito ou que não é feito por outros intervenientes. Eu sinto que há aqui uma pergunta que nós precisamos de fazer, que ainda não foi feita, que é: de quem é que é a responsabilidade? É das Nações Unidas ou é dos Estados em si? Porque da maneira como nós falámos aqui, nós os três, eu senti aqui que tinha duas perspectivas. Que aqui eu comecei com uma perspectiva das Nações Unidas em si, das pessoas que estão lá, como o António Guterres, como a Francisca Albanesa, como foi aqui referido, e depois há a questão dos Estados. Por exemplo, quando eu estava a pensar de qual é o papel das Nações Unidas, a minha mente foi mais para este lado e não foi tanto para, por exemplo, para o Conselho de Segurança. Porque quando eu penso no Conselho de Segurança, eu penso nos Estados que lá estão. Eu penso, nomeadamente, nos Estados Unidos, que vetam muitas possíveis soluções para aquilo que está a acontecer agora em Gaza e em Israel. E então, será que é... E eu mando aqui esta pergunta para o ar. A responsabilidade é das pessoas que estão lá dentro das Nações Unidas de reformar as Nações Unidas, porque eu acho que não conseguem. E como não conseguem, como não têm esse poder, até podem tentar pressionar, mas eu acho que é impossível eles pressionarem, porque os Estados é que estão nos financiamentos. Ou seja, se a perspectiva de uma pessoa que está dentro das Nações Unidas pressionar os Estados que lhes financiam, que estão dependentes destes Estados, para, olha, nós precisamos de reformar e tirar-vos poder dentro do Conselho de Segurança, dentro destas nossas estruturas de poder, para mim, eu vejo que isto aqui, claramente, não podemos exigir isto das Nações Unidas. Temos de exigir isso dos nossos governos, dos nossos Estados. Não sei o que é que vocês acham relativamente a isto. Eu acho que é muito mais sobre uma ótica estatal, ou seja, acho que pode haver muita boa vontade nas estruturas das Nações Unidas, mas nós sabemos como elas ainda têm muita burocracia e, obviamente, há lógicas de hierarquias e, numa última instância, o financiamento dos Estados importa, e nós vemos agora com os cortes que sofreram da administração Trump, quer agências importantes das Nações Unidas, quer muitos fóruns de multilateralismo, de como, at the end of the day, isso acaba por ser muito importante e, se calhar, o supra-sumo das organizações. E os Estados acabam por ter, de facto, muito esse poder. Então eu tendo mais para o lado de responsabilizar os Estados e nós, enquanto sociedade civil, fazermos um bocado esse papel. E acho que isso é muito importante nos dias de hoje. Ou seja, acho que quando sofremos com a reeleição de Trump e sofremos coletivamente, não só pela eleição em si, mas pelos impactos que ela tem, por exemplo, na USAID, isso é tudo muito importante, e acho que é importante cada vez mais para a sociedade civil termos esse discurso e toda a gente a perceber-se que há decisões que acontecem, se calhar, no outro lado do oceano, que também nos vão impactar no nosso continente, impactam-nos muito, e portanto eu acho que é essa pressão da sociedade civil perante os Estados. Apesar de, obviamente, as pessoas que trabalham nas instituições serem importantes, acho que há, obviamente, lógicas de hierarquias, portanto é encontrar aí um balanço no meio. Entramos, claro. Eu acho que foi o presidente turco que dizia que se calhar estamos a correr o risco de assistir aqui a um sequestro, não é? Por parte do Conselho de Segurança, porque realmente esta inação impossibilita. Acho que efetivamente quem é responsável por garantir a paz e a segurança internacional é o Conselho de Segurança. Quem tem mais peso nessa circunstância são os Estados, e principalmente os Estados com assento permanente, que têm este direito a veto. Portanto, isso acaba por ser incontornável. Aqui lançávamos um bocadinho a pergunta para queijinho, e obviamente se souberem responder não estariam aqui hoje comigo, estariam em Nova Iorque, mas era perceber como é que podemos contornar isto, ou seja, qual é que poderá ser aqui a alternativa
além obviamente se calhar de fazer aqui pressão junto dos nossos Estados, como é que estes Estados em si, como é que podem ultrapassar este bloqueio, porque está-lhes a ser pedido que partilhem o poder, não é? E mesmo entre eles não conseguem, não há um consenso, não é? Portanto, como é que podemos desbloquear esta situação? Eu acho que para fazer o direito internacional funcionar, nós já temos um exemplo, que é a União Europeia. A União Europeia ultrapassa esta questão do direito internacional com a criação de um organismo que acaba por ser relativamente superior aos Estados e que consegue penalizar os Estados, nomeadamente através dos fundos de coesão. E então temos aqui uma espécie de direito internacional contido numa região. Agora, se nós queremos passar isto para a ONU, ou queremos passar isto para o nível mundial, é uma coisa que para nós é completamente inconcebível nos dias de hoje. Mas é algo que de facto funciona, e eu não consigo ver uma ONU, umas Nações Unidas que conseguem de facto implantar o direito internacional se não têm mecanismos para o fazer. Como tem a União Europeia, com esta dependência nos Estados. Portanto, a União Europeia em si, através destes fundos de coesão, tem algum poder de negociação sobre os Estados, e os próprios Estados concordaram em estarem sujeitos a isto. O resto do direito internacional são declarações de intenção, não têm o mesmo peso. O que achas, Rodrigo, aqui o peso ONU, sim, União Europeia? O debate, sim, ou seja, eu acho que o bloqueio do Conselho de Segurança é obviamente todo um debate sobre como ultrapassar. Acho que ele tem a sua importância, mas acho que também, se calhar, é preciso, principalmente nos tempos que vivemos, encontrar, se calhar, mecanismos alternativos, um bocado como o Rodrigo falava. E acho também, não podemos cair num cinismo extremo, num ponto de vista que há Estados europeus que sentam no Conselho de Segurança, e apesar de, se calhar, muitas das vezes eles não votarem decisões como os Estados Unidos vetam, se calhar continuam a ter influência dentro do que nós vivemos, por exemplo, através do lobby armamentista e de continuarem a financiar a guerra, por exemplo, na faixa de Gaza. Continuamos a ver que não existe um embargo entre muitos países europeus sobre as exportações de armas, por exemplo, para o Estado de Israel. Ou seja, acho que também não podemos só colocar a solução em vamos ultrapassar o impasse do Conselho de Segurança e agora a solução está magicamente descoberta. Até porque, obviamente, não o estamos a conseguir fazer, e há Estados que estão sentados no Conselho de Segurança e que poderiam adotar caminhos alternativos que, se calhar, reduziriam um bocado a intensidade do conflito na região, e também não estão a fazer. E acho que é importante, por exemplo, Estados europeus começarem a fazer esse avanço. Por exemplo, o Estado espanhol e a Eslovénia já começarem com intenções de cortar e fazer embargo no envio de armas para Israel. Mas essas decisões também podem ser tomadas, por exemplo, pelos Estados europeus que estão no Conselho de Segurança e ainda não foram tomadas, e se calhar também era importante direcionar um bocadinho de atenção para aí, se calhar não focar tanto a questão no debate como é que vamos ultrapassar o veto dos Estados Unidos, e pensar o que é que nós podemos fazer apesar do veto dos Estados Unidos. E acho que aí não temos feito muito. Daniela, o que é que achas? Sim, eu concordo aqui, eu concordo muito com o que o Rodrigo disse agora no final. Era mesmo isso que eu estava a pensar durante as vossas intervenções, que eu acho que infelizmente, aqui vou ser um bocadinho mais pessimista do que tem sido, acho que infelizmente já perdemos o comboio da reforma das Nações Unidas, ou seja, a altura onde isso podia acontecer teria que ter sido uma altura de fomento, promoção, etc., do multilateralismo. Claro. E acho que já perdemos esse, pelo menos para os próximos anos. Acho que claramente o conflito na Ucrânia, toda esta questão também dos Estados Unidos e da China, aquilo que se está a passar mesmo dentro dos Estados Unidos, acho que já demonstram que perdemos um bocadinho a possibilidade de reformar as Nações Unidas, de reformar o próprio Conselho de Segurança, não é? Portanto, há todo um debate alternativo sobre novos membros permanentes. O Brasil é, por exemplo, muito focal nessa situação do peso que tem hoje, de ser um novo membro permanente do Conselho de Segurança. Eu acho que lá está, vamos ter que procurar fóruns alternativos, medidas alternativas, ou seja, há muita coisa que pode ser feita que não precisa do Conselho de Segurança, como o Rodrigo estava a dizer. Há conflitos, como podemos ver com a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança, e isso não impediu a União Europeia de ter 19 pacotes de sanções ao Estado russo, não é? E de procurar penalizar, e bem, e procurar condicionar, e bem, aquilo que a Rússia fazia na Ucrânia, não é? A Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança, pode vetar também o que lhe interessar no Conselho de Segurança. Portanto, quando nós queremos e quando há efetivamente vontade dos Estados, porque acho que voltámos mesmo claramente a uma lógica dos Estados, não é? Daquilo que os Estados decidem por si. Claro que depois a União Europeia acaba quase por funcionar num bloco de Estados, em algumas situações. Acho que é isso, é procurar mecanismos alternativos no caso de conflitos e de outras questões que poderiam ter
alguma plataforma, se calhar, nas Nações Unidas, procurar formas alternativas. E acho que há uma data, principalmente de países do sul global, que mal ou bem também têm procurado ter fóruns alternativos dessa discussão. E, como eu estava a dizer, mais uma vez, a própria União Europeia também consegue fazê-lo, tem conseguido fazê-lo na Ucrânia, sem precisa, obviamente, tirando a Rússia, há um consenso relativamente alargado sobre a situação na Ucrânia e da necessidade de apoio ao Estado ucraniano, mas mesmo com a Rússia a ser membro permanente do Conselho de Segurança, a União Europeia tem arranjado as suas formas de a isolar, de a condicionar na ordem internacional, os próprios Estados Unidos também. E, portanto, aqui um paralelismo, isso também podia ser feito, por exemplo, na questão em Israel, noutros conflitos como existem no Sudão, a questão do Saara Ocidental, porque às vezes parece que ficamos aqui um bocadinho na bolha destes dois conflitos, que é normalíssimo, porque são claramente os conflitos de grande dimensão, com grande impacto na comunicação social, nas redes sociais, por motivos diferentes, com proximidade com a Europa, não é? Porque isto também é às vezes nós estamos aqui muito no nosso cantinho, não é? Por exemplo, se chegarmos ao Brasil, conflito na Ucrânia não lhes tem nenhuma proximidade, claro. Não é discussão, ou seja, não há discussão, por exemplo, política entre os partidos brasileiros sobre o conflito na Ucrânia. Estão mais preocupados com o Trump nos Estados Unidos. Mas lá está, acho que é essa questão. Se calhar, infelizmente, perdemos a reforma das Nações Unidas. Não quer dizer que por isso deva ser abandonada nos cuidados paliativos e à morte, não é? Se calhar deve ser potenciada com plataforma de diálogo, plataforma de responsabilização no futuro, ajuda humanitária, etc. E se calhar aqui este lado um bocadinho mais de força terá que ser feito por mecanismos alternativos dos Estados em si. Do Estado. Acho que aí a chave do que falaste é essencialmente ter vontade política, não é? Porque sim. O que estamos a falar é de vontade política, e quando falamos de vontade política e União Europeia já sabemos o que isso significa. É muito difícil aqui arranjar um consenso alargado entre os 27, não é? E, portanto, queria aqui perceber convosco então como é que a União Europeia consegue se calhar dar aqui algum tipo de resposta. Nós vimos que recentemente até houve aqui a suspensão de partes do acordo com Israel. Pode haver críticas em que se calhar esta ação já foi tomada um bocadinho de forma tarde, e sinceramente isto se calhar até gera aqui outras dúvidas em relação a double standards, não é? Portanto, porque vimos uma União Europeia, a forma como agiu em relação à Ucrânia, em relação aos refugiados até que vinham da Ucrânia, e depois vemos se calhar a mesma situação aplicada em contextos diferentes, a pessoas diferentes, e há aqui alguma dificuldade em agir. E isto até se liga um bocadinho com isso que falavas, que o Brasil tem outras preocupações, como é normal. Nós também, dentro da UE, é normal haver preocupações diferentes entre os Estados, porque lá está, a fronteira a leste com a Rússia, por exemplo, tem ali preocupações, se calhar um bocadinho mais prementes na área da segurança imediata e a própria defesa nacional, que nós aqui se calhar temos essa consciência, e porque participamos também em mecanismos não só da UE como também da NATO, mas toca-nos um bocadinho menos, não é? E portanto eu acho que acaba por ser mais difícil. Nesse sentido, como é que reunimos aqui a vontade política dos 27? Lá está a nova pergunta para KG. E se souberem responder, não estariam aqui comigo, estariam em Bruxelas, mas desafios, então, nesse caso. Rodrigo, queres começar? Eu acho que, bem, é extremamente complicado, e nós precisamos de partir de um bocadinho de contexto histórico da União Europeia. Na União Europeia surge muito virada para dentro. Surge a União Europeia, começa com a comunidade de carvão e aço, e depois mais tarde as comunidades europeias, e vêm com uma necessidade de resolver os seus problemas internos relativamente à paz e relativamente à economia. E aí o que veio a ser a União Europeia acaba por ter um certo sucesso. Vemos na Declaração Schuman, o objetivo era tornar a guerra materialmente impossível. E parece que hoje em dia a União Europeia em si é a prova viva de que isso aconteceu. Não houve nenhum conflito armado dentro dos Estados-membros da União Europeia. Agora, a União Europeia também é relativamente ínfama por não conseguir manter a paz fora das suas fronteiras. Nós vimos isso também nos anos 90 com a guerra nos Balcãs, vimos com a guerra no Iraque, e agora estamos a ver com a Ucrânia e Gaza e os outros conflitos também que existem pelo mundo. E eu acho que aí nós conseguimos perceber os tais double standards, que é a União Europeia foi criada e viveu com interesses próprios, com os seus próprios interesses materiais e internos, e obviamente isto faz sentido. E a partir daí nós conseguimos perceber os tais double standards, enquanto na Ucrânia é um país que está à sua beira, e também a Europa durante a Guerra Fria já tem uma história, um legado de estar contra a Rússia.
Agora, posicionar-se a favor da Ucrânia e contra a Rússia não foi assim tão complicado. O que foi complicado é quando toca-se nos interesses materiais da União Europeia, nomeadamente a nível do gás, nomeadamente a nível do petróleo, que temos conseguido fazer até bastante sucesso neste aspecto, mas não foi necessariamente fácil. Agora, quando formos pensar relativamente a Israel, a União Europeia tem uma história de apoio a Israel desde a sua construção, ao longo do século XX até agora, também muitas vezes com o apoio de armas. Pronto, obviamente nós podemos pensar aqui na Alemanha, que tem uma ligação muito mais histórica com Israel e vende imensas armas a Israel. Então temos aí aqui os interesses económicos por trás. Agora, como é que podemos pensar? Será que a União Europeia tem apenas interesse, move-se apenas por interesses económicos? Será que existe outra forma de pensar? Bem, existe um certo interesse moral, um certo interesse também institucional, a ver que se existe esta barbárie que está a acontecer nos olhos da União Europeia e a União Europeia não consegue fazer nada, então isto também serve para descredibilizar a União Europeia. As pessoas, os europeus, dentro dos Estados europeus, veem a União Europeia, veem o que é que está a fazer, ou a sua inação, e torna-se imediatamente descredibilizada. E pode até fomentar um euroceticismo, ou seja, pode até criar um problema interno. Ou seja, embora não tenha um interesse económico, aliás, até contra os seus próprios interesses económicos, tem um certo interesse moral, tem um certo interesse institucional para manter a paz social e uma ordem dentro de si. E agora talvez seja a partir desse interesse moral para a União Europeia manter a sua credibilidade enquanto uma instituição que quer a paz, através destes meios, nomeadamente como nós vimos, seguir talvez o exemplo de Pedro Sánchez, fazer um embargo na venda de armas a Israel, nomeadamente apoio humanitário para a faixa de Gaza, reconhecer o Estado da Palestina, entre outras ações. Rodrigo, o que é que achas? Eu revejo-me nessas palavras. Acho que os double standards da União Europeia estão bem documentados. Acho que não preciso muito alongar nesse sentido. Acho que era se calhar subverter um bocadinho a questão. Se eu acho que a União Europeia está a ser um ator global de paz, acho que não está, isso é óbvio. Agora, se eu gostava de acreditar que o podia ser, gosto de acreditar e acho que não devemos desistir dessa crença. Porque eu acho que mesmo recentemente, quando houve o início da guerra na Ucrânia, conseguimos ver uma União Europeia se calhar diferente do que tínhamos presenciado até recentemente, e acho que esse exemplo é importante relembrarmos. Ou seja, nós estamos a vir de um processo não só de saída de pandemia Covid-19, onde houve emissão de dívida mutualista, Eurobonds, houve a compra das vacinas em grandes encomendas pelos Estados-membros, houve um acolhimento dos refugiados ucranianos muito bem feito por parte da União Europeia, que se calhar não tinha acontecido quando pensamos, por exemplo, na crise dos refugiados de 2015. Ou seja, todos esses exemplos, até bastante recentes, mas aparentemente já históricos, porque já nos estamos todos a esquecer um bocadinho deles, mostram que a União Europeia tem outra face e pode ser diferente. E acho que isso é importante mobilizar. E acho que isso aconteceu porque, por um lado, houve coerência e houve união entre os Estados-membros, e acho que isso é importante, e acho que não tem vindo a acontecer recentemente, mas acho também porque houve independência estratégica, e acho que algo que tem falhado a União Europeia nos últimos anos. Ou seja, quando agora presenciámos a eleição de Donald Trump, acho que não ficámos todos só assustados pelo que representa para o sistema internacional, mas ficámos também assustados porque sabemos o trabalho que nós não fizemos enquanto União Europeia, enquanto tivemos, por exemplo, Joe Biden na Casa Branca, e se calhar parámos um bocado o desenvolvimento independente da União Europeia por acreditar que do outro lado do oceano íamos ter sempre um aliado e que isso já não acontece outra vez só num panorama de 4 anos. Portanto, acho que a União Europeia acabou por se calhar esquecer a sua vertente um bocadinho mais interna, desenvolvimento interno, e ter uma estratégia no sistema internacional mais independente, não tão dependente dos Estados Unidos, e isso vai-nos prejudicar. Acho que não temos, obviamente, uma dinâmica de migrações e direitos humanos tão coerente como podíamos ter. Acho que a União Europeia tem muitas dificuldades ainda em falar não só a defesa de um ponto de vista comum, mas se calhar ir mais além das questões da defesa só militar e ir se calhar noutras questões da defesa, e nós não o temos feito. Acho que temos dependido muito da NATO. Acho que a União Europeia ainda não conseguiu encontrar uma voz alternativa por isso, e acho que isso é tudo muito importante porque é se calhar a instância que temos supranacional mais próxima a nós, no sentido em que não só o nosso Estado tem poder dentro da União Europeia, como nós temos eleições para o Parlamento Europeu, apesar da Comissão não ser diretamente eleita. Isso tudo é muito importante, e acho que nos temos vindo a esquecer. Acho que a União Europeia também tem encontrado poucos mecanismos de promoção da paz e diálogo e prevenção dos conflitos, e acho que era importante se calhar resgatar esses exemplos para se calhar perceber que nós podemos construir uma União Europeia diferente, até porque o projeto europeu não é um projeto fixo, ele existe e vai mudando consoante as prioridades políticas
políticas e as prioridades históricas. E acho que nós fazemos esse contrapeso, é muito importante, se calhar, para a União Europeia poder resgatar essa vocação de paz e de ator global, até porque, como estavas a referir, Rodrigo, temos muito este moralismo de defesa dos direitos humanos e do direito internacional, quando se calhar às vezes não o praticamos, e se calhar é importante resgatar e de facto tornar essas palavras verdadeiras e não apenas virtual signaling e double standards. Claro, mas eu queria também perguntar-vos aqui numa questão interna da UE. Temos obviamente vários casos com refugiados, a política interna da UE e dos Estados-membros da UE, sabemos como é que está, e uma parte que acaba por sofrer automaticamente com estas mudanças, e temos falado muito desta mudança à direita, principalmente em termos dos refugiados, o espaço Schengen e o direito ao asilo. Temos um novo pacto a nível europeu nesta matéria. Temos também aqui algumas polémicas em relação a centros de processamento, obviamente fora aqui das fronteiras da UE, e em relação aos quais até o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia já veio dizer que a situação não é propriamente a mais correta, sendo bastante suave, e portanto isto até foi um bocadinho contra as intenções de Itália, que pretende usar a Albânia e tudo para esse centro, e portanto queria perceber aqui como é que nós externamente, enquanto União Europeia, podemos projetar, não, esta capacidade e esta vontade até de ser um ator global de paz, mas internamente vemos estas digamos incoerências, às vezes também fruto obviamente das mudanças políticas, mas como é que podemos fazer face a isso mesmo? Porque se calhar às vezes temos que arrumar um bocadinho a casa, não é, antes de conseguir projetar essa imagem. O que é que vocês acham sobre isto? Acho que relativamente aos refugiados e à imigração nós temos de ver mais como um investimento. Agora nós temos muito uma diabolização, uma muito desumanização das pessoas que vêm para cá, que simultaneamente são os preguiçosos que estão-se a aproveitar do nosso estado social, mas ao mesmo tempo são as pessoas que estão-nos a roubar os trabalhos. E este paradoxo é normal nos discursos da extrema-direita historicamente. Agora, o que é que nós podemos fazer? Não seguir aquilo que estamos a fazer agora, que é a Itália está a aproveitar-se da Albânia, está a pagar imenso dinheiro para a Albânia fazer esse processamento de refugiados, enquanto podia investir em recursos dentro do país. A União Europeia também quer fazer, aliás já fez muitos com países do norte da África. O Ruanda, eu lembro quando ainda havia o antes do Keir Starmer, o primeiro-ministro, já me esqueci do nome, o Sunak. Eu lembro de fazer da ideia do acordo com o Ruanda, que queria imaginar pessoas ir para o Ruanda para serem lá processados. Bem, é uma coisa que nós podemos fazer cá, com investimento cá. E uma ideia interessante, que é, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa reconstruiu-se muito à base de imigrantes. Mas depois houve uma certa diferença entre o que aconteceu, por exemplo, na França e na Alemanha. Na França, como nós nós conhecemos muitos os nossos avecs que imigraram para a França, também muitas vezes de forma ilegal, e depois criaram bairros. Como é que se chama? Nas favelas, os bairros de Lota. Sim, os bidonvilles. Exatamente. Agora, na Alemanha isso não aconteceu. Não aconteceu porquê? Porque as malta ia lá já com um contrato. Ou seja, a Alemanha fez um investimento nos imigrantes, de dar-lhes um contrato para se legalizarem, para se regulamentarem e depois terem os meios económicos para se estabilizarem e integrarem-se naquela sociedade. Agora, o que nós temos de fazer é facilitar a capacidade dessas pessoas que vêm de fora de entrarem em Portugal, no nosso caso, mas nos outros países da União Europeia, na União Europeia também. Daniela, há pouco ias responder. Não, ia voltar aqui um bocadinho a esta questão dos double standards que eles também falavam há pouco, e que no caso dos refugiados também é um bocadinho óbvio, retomando com a ligação entre a Ucrânia e, por exemplo, Gaza, ou a situação na Síria, que é, por exemplo, no caso do acolhimento dos refugiados ucranianos, foi ativada pela primeira vez uma diretiva de proteção temporária que tinha sido criada no início dos anos 2000, na altura pelo primeiro comissário dos assuntos internos, que foi o António Vitorino. E essa diretiva de proteção temporária permite uma legalização e uma proteção a pessoas deslocadas em contexto de guerra, etc., muito mais rápida, ou seja, que é quase automático. Se estás a sair deste país que está em situação de guerra, entras no espaço europeu, tens direito à tua proteção temporária, que tem sido sucessivamente renovada com uma decisão europeia, e depois os Estados-membros transpõem-na. E tens acesso a apoio à habitação, apoios sociais, possibilidade de trabalhar, os teus filhos têm acesso à escola, etc. Tens possibilidade de, por exemplo, voltar e visitar o país e regressares a Portugal sem perderes qualquer benefício. Ora, isso nunca tinha sido
ativado pela União Europeia em momento nenhum, e como nós sabemos, em 2015 cerca de 1 milhão de pessoas chegou só à Alemanha, 1 milhão de cidadãos sírios, numa atitude que hoje é completamente criticada, e que eu não critico, acho que foi uma atitude da chanceler Merkel, que era essencial. Estavam a morrer centenas de pessoas no Mediterrâneo, estavam-se a enfiar em barcos, crianças, mulheres, homens, não interessa, estavam a fugir de uma situação catastrófica na Síria. E não houve uma decisão, não houve um consenso europeu, por exemplo, de ativar esta diretiva de proteção temporária, como houve logo a seguir à guerra na Ucrânia. E a Alemanha acabou por assumir um esforço, assim como os Estados-membros da linha da frente que recebiam esses barcos, não é? Mas a Alemanha acabou por assumir um esforço brutal nos últimos 10 anos em termos de acolhimento de refugiados, que vem dessa decisão, da qual não houve uma unanimidade europeia, alguém se chegou à frente para fazer esse acolhimento. Portanto, é um claro sinal de double standards. Por exemplo, esta diretiva de proteção temporária também não está a ser aplicada agora no caso de Gaza ou da Palestina. Exatamente. E podia ser feito, não é? Estamos a falar de uma situação completamente catastrófica, e permitiu, no caso da Ucrânia, à União Europeia acolher cerca de 4 milhões de pessoas de uma forma muito mais célere, porque lá está, tu processares esta proteção temporária e processares um pedido de proteção internacional, vulgo refugiado, é completamente diferente em termos de celeridade, capacidade de resposta dos serviços sociais, até das próprias pessoas terem ali uma estabilidade, não estarem no limbo do processamento dos pedidos. E portanto acho que isto foi um caso óbvio destes double standards, e que no caso dos refugiados e da imigração, assim, o pacto de asilo e imigração, que tem sido muito discutido nos últimos anos, era fundamental. Ou seja, a União Europeia tinha um sistema europeu comum de asilo que estava completamente atropelado pela crise migratória de 2015, ou seja, não era viável. O próprio sistema de Dublin não estava em funcionamento, que tem a ver com a questão de pessoas que entram através de um Estado-membro e depois são detectadas num outro, chamados movimentos secundários. Depois, em teoria, por exemplo, se uma pessoa entrou pela Grécia, fez o seu pedido de proteção internacional, tem que ser processado na Grécia, e a pessoa tem que se manter na Grécia e de repente está na Alemanha, não é? Portanto, teria que voltar à Grécia. Todos estes temas não estão a funcionar porque falamos de muita gente. Ou seja, o pacto era essencial principalmente neste caso de gestão do asilo, gestão dos procedimentos, acelerar algumas coisas, porque apesar de tudo, uma coisa é a pessoa ter direito à proteção internacional, ser refugiado, outra coisa é ser um migrante económico. Não que o migrante económico não deva também ter a possibilidade da sua legalização e de entrada, etc., mas são sistemas diferentes. E aquilo que nós estamos a ter é uma pressão muito grande dos sistemas de asilo, porque lá está, pessoas que não têm vias regulares e seguras de migração legal e que seriam à partida migrantes económicos, estão obviamente a tentar utilizar o sistema de asilo e a fazer um pedido de proteção internacional, por exemplo, quando são detectadas de forma irregular em algum Estado-membro. Portanto, isto seria a parte boa daquilo que o sistema terá que funcionar, e terá que ter, se calhar, esta questão dos havendo na mesma uma triagem individual dos países terceiros seguros, para se perceber até em termos de taxas de reconhecimento. Depois há um bocadinho tudo o resto. Eu acho que vem numa forma de uma política migratória dos vários Estados que tem sido mal gerida, como o Rodrigo falava, a criação de guetos, dificuldades de integração, mas isto penso que há um bocadinho mais, é mais abrangente do sistema de não conseguir dar condições de vida a pessoas que trabalham. Aquilo que temos é esta questão dos centros de processamento. Eu concordo totalmente com o que o Rodrigo estava a dizer, quer a situação no Ruanda, quer na Albânia, são mais caras. Isto está provado. No caso do Reino Unido foi feito um estudo, o próprio Ministério da Administração Interna do Reino Unido confirmou que levar as pessoas para serem processadas no Ruanda seria mais caro do que as acolher com a máxima dignidade no Reino Unido. Isto não é uma questão económica. É uma questão política. É uma questão política. As pessoas não querem ver aquelas pessoas ali, portanto, têm que se ir embora. Só que aqui cria um bocadinho esta questão de... Então nós dizemos, por exemplo, a Itália diz que não tem capacidade de processar e acolher. E a Albânia tem? A Albânia, em teoria, é um país mais pobre do que a Itália. Mesmo que se a Itália está na disposição de pagar, em teoria, podia estar na disposição de melhorar as suas capacidades de acolhimento. E eu acho que isto aqui... ou seja, não tenho nenhuma solução, não é? Se tivesse, estarias em Bruxelas. Mas acho que tem um bocadinho a ver com voltar ao papel da União Europeia enquanto ator global de paz. Ou seja, a União Europeia tem, e apesar de ser, por exemplo, um dos maiores financiadores e doadores de ajuda humanitária, os seus Estados também têm tido interesses numa data de outros países que leva, ou seja, nós não temos estado objetivamente a tentar resolver as causas profundas, por exemplo, da migração ou dos deslocamentos forçados. Quando a União Europeia deixa que a situação no Médio Oriente se degrade dessa maneira, vai ter refugiados à sua porta, porque as pessoas não vão ficar ali. Quando a União Europeia
e outros países nada fazem para tentar combater as alterações climáticas, mais tarde ou mais cedo os deslocados forçados da seca, da falta de água, de eventos climáticos extremos, vão bater à porta dos sítios mais desenvolvidos, vão fazer percursos enormes e vão chegar, porque as pessoas não ficam em sítios, ou tentarão ao máximo, não vão ficar em sítios com conflitos extremos, etc. Portanto, aqui no caso nós não temos sentido esta pressão se cá migratória agora da parte da Palestina, porque as pessoas por simplesmente não conseguem sair, não é? Portanto, estão a ser completamente bombardeadas na faixa de Gaza e, portanto, não saem. Senão, obviamente, para além de todos os palestinianos que já são acolhidos nos Estados vizinhos, também iríamos ter um novo reforço de chegadas à União Europeia. E esses Estados sentiram essa pressão, Sim, a Jordânia, eu acho por que exemplo, é essencial, e o próprio Egito. acho que uma mensagem essencial a passar sobre a questão da migração é que os migrantes e os refugiados ficam maioritariamente nos países vizinhos e não são a União Europeia. A maioria das deslocações em África são deslocações internas dentro do continente africano, não é? São outros países que acabam por ter o fardo de acolher, como a questão do Médio Oriente tem sido principalmente muito acolhida pelos países à volta, a Jordânia, o Líbano, etc. Portanto, acho que a União Europeia tem tido alguma dificuldade, até porque depois na relação que tem com os países vizinhos, não é? Tem feito esta coisa, a questão das parcerias abrangentes para tentar gerir a migração, mas lá está, depois recebemos um relatório a dizer que a Frontex violou os direitos humanos não sei onde, recebemos outro relatório a dizer fazemos acordos com a Líbia, mas a guarda costeira líbia tem comportamentos que violam os direitos humanos e o direito internacional, a Tunísia, etc. Eu acho tudo isso, e aqui para fechar e voltando-se cá um bocadinho à questão também que falámos há pouco dos double standards, eu acho que a União Europeia por cá perdeu quase toda a sua credibilidade enquanto ator de paz e de direito internacional e de promotor dos direitos humanos, não só junto dos países do sul global, e acho que isso é óbvio, acho que a situação em Gaza matou um bocadinho, até os esforços que alguns países, incluindo Portugal, faziam muito junto do sul global para o apoio à Ucrânia, né, tentar promover, potenciar, explicar, foram dizimados quando depois não tivemos quando depois a União Europeia no seu todo não teve esse mesmo esforço com a questão do Médio Oriente e descredibilizou, como o Rodrigo dizia bem, dentro das próprias sociedades, porque se temos em muitos países, em muitos Estados-membros, a sociedade civil a querer que os seus Estados e que a União Europeia haja, por exemplo, junto de Israel, ou com o embargo de armas, ou com a retirada de programas, até há poucos dias o Israel era um dos principais beneficiários do Horizon Europe, até mais do que alguns Estados-membros, não é? E, portanto, quando há essa pressão e depois não há resposta, acho que há uma descredibilização e acho que vai ser mesmo muito difícil, infelizmente, porque a União Europeia foi construída enquanto ator de paz, se calhar mais entre os seus Estados-membros do que para fora, mas vai ser difícil recuperar essa credibilidade, principalmente depois destes últimos 2-3 anos, interna e externamente. Claro. Rodrigo, o que é que achas sobre... Não, eu estava a ouvir-vos e a concordar muito. Sim, estava imerso, sim. Porque é muito o que o Rodrigo e a Daniela disseram, ou seja, acho que nós nem internamente nem externamente vamos conseguir recuperar esse esforço que nós tínhamos ainda a fazer, e isso nota-se, que acho que até de um ponto de vista, se quisermos adotar um ponto de vista muito utilitarista e estratégico, acho que até é parvo da União Europeia, ou seja, nós sabemos perfeitamente a exerção, por exemplo, a pressão que a China faz nos países do sul global, a influência que ela registra nesses territórios, e nós, enquanto União Europeia, pouco ou nada tentámos fazer, não tivemos isso em atenção. E agora, de facto, não vamos ter esses esforços com os países do sul global e vai ser muito difícil para a União Europeia recuperar esse papel. Acho que não devemos desistir dele, mas certamente será muito, muito difícil, sim. Eu acho que nós estamos aqui a tocar num ponto fundamental da União Europeia, que é uma falta de visão para o futuro. Estávamos aqui a falar desta ideia de a União Europeia quer ser a promotora da paz, não só internamente, mas também externamente. Ser um ator global, não é? Mas quer ser mesmo? É esse o discurso que está a ter agora, com o Rearm Europe, agora nós precisamos de armas para a União Europeia para se poder defender? Ou será que nós queremos outra perspectiva para a União Europeia? Bem, na minha perspectiva, agora, por exemplo, relativamente à Rússia, da questão de rearmamento, eu acho que é muito mais útil, por exemplo, a União Europeia investir em energia renovável, em energia dentro da União Europeia, que a União Europeia consiga ser, como o Macron diz, estrategicamente autónoma a nível da energia, porque se nós formos ver historicamente, a Rússia começa invasões quando há um pique no preço do petróleo. Isso aconteceu quando ainda era a União Soviética no Afeganistão, aconteceu na primeira vez que foi a Crimeia e aconteceu outra vez em 2022 com o resto da Ucrânia. Por isso parece-me bastante claro que quando há um aumento do preço do petróleo,
o Estado russo consegue angariar uma folga fiscal muito maior para poder sentir-se muito mais confiante, para poder ter este expansionismo militar. Porque também, depois da queda da União Soviética, a Rússia ficou sem um papel internacional. Agora vê-se aqui com o Putin, com um projeto imperialista, mesmo de conquista de território que a Rússia tem. A Rússia tem esta visão. A China provavelmente também tem a sua visão agora de expansão económica. Os Estados Unidos, pronto, querem... vamos ver o que é uma enorme confusão aqui, a administração Trump. E a Europa? Que visão é que a Europa tem para o futuro? Não estou a ver o que é que vocês gostariam de ter essa essa visão. Retomo um bocadinho o que tu disseste há pouco. Acho que a União Europeia perdeu-se completamente na alçada dos Estados Unidos, ou seja, desistiu nas últimas décadas de ser um ator global por si, independente, autonomamente, com autonomia estratégica, geopolítica, e passou a ser do género o irmão mais novo que anda atrás do irmão mais velho, sob o chapéu da NATO. Perdeu, se cá, grande parte da... E isto não temos que falar de um exército europeu, ou seja, se cá é só de uma melhor gestão das capacidades de defesa a nível da União Europeia. E lá está, já estamos mais uma vez a cometer o erro quando, por exemplo, voltamos a esta questão de defesa e andámos durante 5 minutos a falar de autonomia estratégica e a seguir fazemos acordos para comprar os Estados Unidos. Isso não é autonomia estratégica, não é? Claro. Isso é dar aos Estados Unidos aquilo que eles querem e que nos fizeram uma chantagem à qual nós acabámos por ceder. E eu acho que a União Europeia perdeu internamente, ou seja, não conseguiu para os seus próprios cidadãos apresentar um projeto alternativo dentro da própria União Europeia, nem para fora. Ou seja, a comunidade internacional... Eu sinceramente adorava quase que houvesse assim uma espécie de inquérito a pessoas, por exemplo, do Sul Global, na América Latina. O que é que acham da União Europeia? O que é que acham que é a União Europeia? Qual é o projeto da União Europeia? Não é? Porque, em alguns casos, aquilo que se vê é ou ajuda humanitária, algumas manutenções, algumas missões de uns Estados-membros de manutenção de paz, um pouco mais, não é? E é o quê? Ou seja, o que é a economia da União Europeia, por exemplo, não é? Quais é que são os nossos projetos, como é que nos vemos, e eu acho que foi um bocadinho por termos desistido de ser independentes estrategicamente, não é? Portanto, fizemos esta total aliança com os Estados Unidos e acho que não aprendemos no primeiro mandato de Trump porque os líderes europeus acharam que aquilo era um intervalo da história e que depois tudo voltava à normalidade. Voltou Joe Biden e agora tudo voltaria a ser como é. E agora estamos com a mesma perspectiva. Este mandato de Trump é apenas mais... São mais 4 anos. E o que não pode... Acho que claramente faltou em Bruxelas principalmente, mas também junto dos Estados-membros, né? Porque aquilo que Bruxelas acaba por si também é o reflexo de muitos Estados-membros, não perceberam que aquilo que se passa nos Estados Unidos neste momento e é uma total inversão, é um corte brutal com aquilo que é o relacionamento nosso com os Estados Unidos. Assim, agora podemos aceitar e normalizar isto e se cá aí também perdemos a nossa oportunidade. A China irá agradecer imenso a nossa perda de oportunidade e de foco em ser um ator global. Mas adorava mesmo saber o que é que, um bocadinho fora desta nossa bolha, qual é a visão de quem está no resto do mundo sobre aquilo que a União Europeia é no mundo, não é? Sim, claro. Provavelmente o que nós criticamos de outros países e de outras organizações internacionais, que os vemos como, às vezes, muito recorrentemente como falhados, e se calhar as outras pessoas têm essa visão de nós também. E se calhar às vezes nós não temos nós próprios e devíamos ter, porque concordo muito na questão da Daniela, e mesmo a guerra tarifária, a guerra comercial que tivemos agora com os Estados Unidos, foi humilhante o acordo que a União Europeia fez com os Estados Unidos. Ou seja, durante semanas era não, nós temos que mostrar a nossa resiliência, etc, etc, e depois é tipo, ok, o Trump quer ceder 2%, nós aceitamos. Claro, eu acho que surge um bocadinho, e fazendo ponto com o que estavas a dizer agora, Daniela, eu acho que estas coisas surgem um bocadinho fruto da necessidade, porque infelizmente acordámos se calhar um bocadinho tarde para isto, porque não foi preciso acordar mais cedo, não é? Porque a própria conjuntura internacional... Outra abordagem, não é? A Angela Merkel tentou outra abordagem com a Rússia. Exatamente, desde 2014 que a situação na Ucrânia tem sido um bocadinho mais agravada, mas efetivamente a Europa encostou-se também se calhar um bocadinho àquela noção de que não era preciso ter autonomia. Não era algo que, enquanto houver alguém que paga por este bem comum que é a segurança, se calhar nós podemos focar em investimentos no nosso Estado Social, em desenvolver as nossas sociedades, etc. Se isso foi bem ou mal feito, acho que cabe sempre a futura discussão. Mas acho que efetivamente quando estas mudanças surgem precisamente quando há necessidade, e neste momento está a haver essa necessidade. O problema é que esta postura é uma diferença que fazemos aos Estados Unidos e aceitamos certas condições, como estavas a falar do acordo agora entre a União Europeia e os Estados Unidos. Efetivamente, qual é a alternativa? Não é? Nós dependemos muito dos Estados Unidos, principalmente em questões de segurança, mesmo em questão de projeção de forças. Portanto,
isto vai demorar, é um processo que vai demorar, portanto, e acho também é um ótimo segue para a nossa próxima questão e perceber aqui que a União Europeia de facto será aquilo que, um bocadinho à semelhança da ONU, a União Europeia vai ser aquilo que os Estados-membros dela quiserem, não é? Portanto, claro. Os Estados-membros é que terão que definir isso. Falamos muito de guerra, não é? Atualmente, portanto, a guerra está em todo lado. Comprar armamento aos Estados Unidos, como estavas a falar há pouco, temos que militarizar, temos que aumentar as nossas defesas, nosso investimento em defesa. Não se fala muito de paz, fala-se muito de guerra. A guerra, se calhar, é necessária para fazermos a paz também, não é? Portanto, poderá haver aqui uma perspectiva interessante de, se calhar, não podemos ser ingênuos também ao ponto de achar que num mundo cada vez mais militarizado e a mudar a linguagem, como falámos ao início, para uma ordem um bocadinho mais regida pela força, se calhar falar da paz é também falar sobre a guerra. Portanto, passava aqui um bocadinho a palavra para vocês, para vermos esta perspectiva, o que é que nós podemos fazer, não é? Como é que podemos combater esta também falta de sensibilidade que já temos, porque só vemos guerra e destruição e mortes em todo lado, e nós próprios também já não reagimos se calhar com a devida gravidade, não é? Que a própria situação o exige. Eu acho que talvez por outras vias que não talvez a via militar. Há muito esta ideia de que se queres a paz tens de preparar a guerra. E agora a União Europeia está completamente focada nisto, porque não tem uma visão para a Europa. Aconteceu a guerra na Ucrânia e surgiu aqui esta ideia do keynesianismo militar, que nós investimos na nossa indústria militar, vamos começar a ter um bocadinho mais de independência dos Estados Unidos e vai a reavivar a nossa indústria e vai reavivar a nossa economia. Bem, eu acho que nós poderíamos ir por outro tipo de forças, talvez, uma nossa força económica. A União Europeia é famosa por ter um poder regulamentar. Ou seja, nós estamos imensas pessoas, os nossos europeus têm um grande poder de compra, porque historicamente a Europa foi muito economicamente desenvolvida, e a partir daí, se nós regulamentarmos, quem quer fazer comércio dentro da União Europeia precisa de seguir as nossas normas. No entanto, o que eu acho que a União Europeia precisa de fazer, também a nível da paz, é não investir assim tanto, ou não investir nas armas, porque depois, se nós investimos as armas eventualmente vão ter de ser usadas. E nós não vamos querer construir um monte de armas para ficarem nos armazéns. As armas querem ser vendidas. E se nós temos um monte de armas e se nós estamos a produzir armas, nós vamos vender a outros países, nomeadamente o que está a acontecer agora em Israel, mas não só em Israel, mas para outros países. E esses países, com as suas tensões, com as suas histórias, vão usar essas armas para fazer a guerra. Por isso, o que eu acho que é necessário fazer é mais que a União Europeia tem de ver de outra perspectiva, que é acabar com este projeto de uma austeridade permanente, que a União Europeia tem, portanto, aquelas regras do não pode ter mais de 3% de déficit no orçamento do Estado, que tem de reduzir a dívida pública, e então o que acontece ao investimento público? Eu acho que não, é preciso haver uma revisão do Tratado Orçamental da União Europeia, para que nós podemos não necessariamente voltar apenas ao consenso keynesiano depois da Segunda Guerra Mundial, de investimento público, não só nas nossas infraestruturas, mas também não só na nossa indústria, porque nós perdemos muita indústria também com a globalização, e foi por exemplo, para a Ásia, para os Estados Unidos. E agora nós vemos que, a nível de tecnologia, por exemplo, a Europa não tem nada. Nós temos o quê? Nokia. Enquanto os Estados Unidos têm a Apple, e a China tem também, a nível da inteligência artificial, de produção de microchips, a União Europeia não tem essas questões. Agora, porque é que isto é relevante para a paz? É relevante para a paz também um bocadinho para aquilo que eu já estava a dizer relativamente à Rússia. Se a União Europeia tem um grande poderio económico, pode usar isto em negociações, porque as negociações, e por isso é que não somos ingênuos, as negociações são feitas do que, como em inglês se fala, dos sticks and carrots. É preciso dar as cenouras, portanto, aquela parte mais docinha de, se tu fizeres aquilo que eu quero, tu vais receber uma recompensa, mas se tu não fizeres aquilo que eu quero, eu vou-te punir. Então, se a União Europeia tem um enorme poderio económico, que agora está-se a perder, o que vemos, por exemplo, na Alemanha, porque na Alemanha está a ter não investiu em, por exemplo, carros elétricos, e agora está-se a ver com o Tesla nos Estados Unidos, está a ver com o BYD, os Build Your Dreams da China, vê que não consegue vender tanto os seus carros. Vamos ver a Volkswagen, por exemplo, a perder imensa da sua produção, e agora temos a transformação da Volkswagen comprado pela Rheinmetall, que
que é para produzir tanques. Ou seja, a ideia é que os alemães habituaram-se muito a vender carros à Europa ou a vender carros ao resto do mundo, já não conseguem vender carros, então vamos vender tanques. Bem, eu acho que isso não é como eu já disse, se temos mais armas no mundo, vai haver inevitavelmente conflitos. Nós devemos investir na recuperação económica da Europa, que também assim tem outros aspectos positivos. Também não quero entrar aqui noutra no rabbit hole, mas por exemplo, só tocando muito rapidamente, também a questão da migração. Porque é que a imigração é tão diabolizada? Porque é que foi aproveitada? Porque houve também um enorme período de austeridade. As pessoas, os serviços públicos começaram a perder imensa qualidade, imensa potencial, imensa capacidade de resolver os problemas das pessoas, e depois o que acontece? As pessoas começam a ver os imigrantes e culpam os imigrantes por sobrecarregar o SNS, por exemplo. Agora, se nós tivermos um grande investimento público, não só no Estado social, mas na nossa economia, estes outros problemas, nós conseguimos resolver tantos outros pequenos problemas e criar uma sociedade mais pacífica, não só internamente, mas também externamente. Eu acho essa perspectiva muito interessante, mas não consigo deixar até de imaginar, e se calhar lanço até aqui este desafio e este cenário para vocês, se nós fôssemos a Ucrânia, não é, hoje, e se de repente, porque o nosso poder económico, e aliás a União Europeia tem um poder económico forte e tem um poder normativo também muito forte, fruto de um acesso a um mercado que é muito extenso, que estes países por si só seria impossível de alcançarem esta magnitude. Mas será que isso muda quando de repente temos tanques a entrar dentro dos nossos tanques, pronto, viaturas de combate, como os nossos militares bem o dizem, a entrar pelas nossas fronteiras? Será que a segurança como bem mais primordial não virá antes disso tudo, e que se calhar é um bocadinho difícil pensar nessas questões, ou melhor, se calhar é mais fácil pensar nessas questões quando não estamos efetivamente no cerne do conflito? O que é que achas, Rodrigo? Sim, agora fiquei aqui numa encruzilhada porque eu ia pegar exatamente nos pontos do Rodrigo e continuar o desenvolvimento dele. Mas é uma pergunta boa e provocadora. Eu acho que vou pegar ela mais para o fim da minha intervenção. Assim dá algum espaço mental. Eu concordo muito com a intervenção mais final do Rodrigo sobre... Eu acho que o processo de nós falarmos menos sobre paz e parecemos viver num mundo mais apático e se calhar não tão preocupado sobre as questões internacionais, acho que vem de um processo muito mais profundo, que é a corrosão um bocado do nosso estado social e do nosso estado de bem-estar social. E eu digo isto porque eu acho que ultimamente temos sentido uma hiperindividualização das nossas vidas, como se todos nós estivéssemos um bocado a lutar pela nossa sobrevivência. Eu penso, alguém que tem uma dupla jornada de trabalho, por exemplo, quando chega a casa não estará certamente a pensar em questões internacionais e na sobrevivência se calhar de outros povos, e sim na sua própria sobrevivência. E acho que há um bocado esse fator que às vezes não pensamos da nossa sociedade do cansaço que estamos a construir. E porque é que eu acho que esta questão do estado social não só é importante para se calhar gerar esses sentimentos de apatia que se calhar estão a ser gerados não porque as pessoas não têm preocupações pelas questões, mas sim porque têm se calhar uma sobrevivência individual que não estão a conseguir garantir, mas também porque eu acho que muitas das vezes falamos da paz e se calhar esquecemos que a paz é um projeto político e que é um projeto em construção. E se calhar falamos mais da paz como a inexistência de guerras ou o parar das armas, e não falamos de como construir uma paz se calhar mais positiva, como os teóricos dos estudos da paz a colocam. E um desses fatores é exatamente a estabilidade interna, e a estabilidade de um bom estado social acaba por produzir paz a nível internacional, porque nós conseguimos ver já de pontos de vista históricos. Por exemplo, quando nós falamos da eleição de Putin, nós sabemos que a eleição de Putin não aconteceu num vazio. A eleição de Putin acontece numa altura em que o PIB da Rússia não só entrava num decrescimento brutal, mas isso também se refletia na esperança média de vida das pessoas. E isso leva depois à criação destes nacionalismos, destes líderes que se propõem a salvar toda uma nação, que depois acabam derivadamente por influenciar um clima internacional para um contexto muito mais bélico. E eu acho que, sinceramente, acho que a questão da paz, obviamente, tem todas as questões de como estávamos a falar, da segurança, do investimento na segurança, e isso tudo é importante certamente, mas acho que deste lado, acho que nós precisamos de perceber se calhar um bocadinho que a paz é um projeto político muito mais profundo e que tem raiz em outras questões da segurança da vida das pessoas, que não necessariamente só na segurança militar, e também na segurança do dia-a-dia, de como é que as pessoas estão a sobreviver. E obviamente, talvez eu teria se calhar admito ter uma perspectiva diferente se vivesse, por exemplo, numas fronteiras da Ucrânia, e obviamente aí há há um fator primordial que é a segurança militar, mas ao final do dia essas pessoas, para além da segurança militar, também vão precisar de outros fatores de segurança que, se o Estado não conseguir providenciar, podem gerar uma insatisfação
polarização interna tão grande que depois pode levar a, por exemplo, uma eleição de um líder que não favoreça o clima internacional. Então acho que há vários pontos que se conectam e que, se calhar, nós às vezes não damos conta. E quando, por exemplo, ouvimos falar da OCDE, os relatórios da OCDE mostram isso. Apesar do crescimento económico, as pessoas sentem-se mais insatisfeitas, mais desesperadas. E quando ouvimos falar, por exemplo, órgãos das Nações Unidas a falar sobre a educação global para a cidadania e como é que conseguimos criar uma cidadania mais ativa, essa cidadania só conseguirá ser ativa se, ao final do dia, ela própria encontrar-se num estado de bem-estar tão grande que consiga criar esses laços com outras pessoas, porque a partir do momento que não cuidas de ti próprio e não tens esse tempo livre de te associares, de estares com outras pessoas, etc, 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 certamente não conseguirás cuidar de outras pessoas. E acho que era, se calhar, um ponto de vista mais pessoal que eu gostava de acrescentar ao debate, porque acho que às vezes não temos isso em consideração, e isso preocupa-me, porque acho que é o que tem faltado nos dias de hoje, se calhar, ao debate público, parece-me. Aqui há algum equilíbrio também. Sim. Entre aquilo que é investimento na defesa e a manutenção também do Estado Sim. Social. Será que são coisas mutuamente exclusivas? Será que não são? Será que estamos indo no caminho certo? O que é que achas, Daniela? Eu concordo com ambos. Acho que há, ou seja, eu não sou idealista, acho que há completamente uma necessidade de investimento em segurança e defesa, porque lá está, só havendo certas condições de segurança mínimas, do género não ter veículos de combate à porta de casa, é que dá para, obviamente, termos tudo o resto, não é? Educação, saúde, capacidade de bem-estar. Mas se tudo for desviado para... Ou seja, os Estados que mais... Eu acho que também é importante refletir um bocadinho sobre isto, que é os Estados que mais investem em despesa militar, digamos assim, pura e dura, percentagens do PIB absurdas em despesa militar, são ditaduras. Não é o papel. Estados Unidos? Não comento. A Rússia, por exemplo, não é? A Rússia tem um investimento brutal. Também porque está em guerra. Mas já anteriormente, uma data de Estados africanos têm despesas militares absurdas, porque obviamente são ditaduras e uma forma de manter ditaduras é ter sistemas repressivos, dos quais se inclui a parte militar bastante forte. E portanto eu também não acho, concedendo que há necessidade, principalmente no caso da União Europeia, por se calhar ter relaxado demais durante estas décadas de paz interna entre si, em algumas capacidades militares, acho que há um nível razoável, e depois também tem alguma dificuldade com a União Europeia que anda com estes números atirados ao ar. Os 3% do déficit não têm nenhuma base. Sim, pois. Tem nenhuma base, é um número. Os 5% em despesa militar é um número. Ou seja, depois eu sinto que falta alguma racionalidade até para explicar aos cidadãos, porque assim, se é necessário um esforço de 5% de investimento em despesa, o que os Estados membros vão fazer é pôr lá outras coisas que não são despesa militar, não é? Constroem a ponte e a mobilidade militar, e então também entra aqui. Sim. É o que estamos. Até as pensões, em última análise, durante muito tempo, vários países da NATO colocavam as pensões de antigos combatentes na despesa militar, não é? Porque lá está, esses números muitas vezes têm a falta de sustentabilidade, e quando nós queremos pedir esforços redobrados aos cidadãos, nomeadamente, por exemplo, se calhar abdicar de parte do investimento do Estado Social para o investimento na defesa, temos que provar às pessoas bem feito. Como é que aquilo é feito, o que é que tem, o que é que não tem. E eu acho que há uma coisa importante que a União Europeia também vai ter que perceber durante esta discussão, que é a União Europeia é diferente e as coisas afetam de forma diferente. É muito mais fácil explicar aos cidadãos da Estónia, da Letónia e da Lituânia a necessidade brutal, ou da Polónia, que já tem cerca de 4% do seu PIB, até mais do que os Estados Unidos em defesa, porque tem ali a Rússia, um inimigo que eles encaram como um inimigo há muitos anos, uma relação histórica de inimizade com a Rússia, toda a questão da União Soviética, tiveram ameaças, houve perda de territórios, no caso da Finlândia, etc. Do que explicar a um cidadão português que está em Lisboa e que tem 50 mil preocupações, e nenhuma delas é a entrada da Rússia pelo território português, porque se chegar aqui, se calhar não vale a pena também resistir, porque o resto já foi, não é? Portanto, eu acho que isso também tem que ser um bocadinho pesado no próprio discurso da União Europeia. Eu percebo que é um discurso de união, mas depois, por exemplo, o que acontece com alguns Estados do Sul? Esse discurso de união também não foi tido durante, por exemplo, a nossa crise das dívidas soberanas, não é? Nós fomos culpabilizados, o que agora alguns cidadãos portugueses, espanhóis e italianos podem pensar, pois, não tenho a culpa que a vossa fronteira seja encostada à Rússia, não é? Portanto, há aqui uma necessidade. E depois eu acho que há uma coisa muito importante, que é o investimento em segurança não tem que ser só as armas, porque as armas vão ter que ser usadas, e para ser usadas vai ter que haver guerra em algum lado, não é? Porque isto é um bocado um double standard. Nós investimos em armamento porque queremos mais paz, pois, mas para isto resultar, não é para a indústria armamentista, isto resultar para toda a gente, ela vai ter que ser usada em algum lado. O que é que a União Europeia e os Estados Unidos fizeram durante muito tempo? Não é usada aqui dentro, é usada lá junto das outras pessoas que também não interessam a ninguém, não é? Que é o que eles acham, e portanto, conflitos
conflitos, sim, um bocadinho Borel, Borel, exatamente, conflitos em África, no Médio Oriente, etc. Eu acho que a União Europeia devia, se calhar, ultrapassar, ter um discurso até mais inteligente. E há uma data de questões de segurança que são básicas, por exemplo, não é só termos tanques à porta de casa. Se nós tivermos constantemente, como temos tido, eventos climáticos extremos, há uma parte de segurança que é relacionada com o clima. Há toda uma parte de segurança relacionada atualmente com a questão da própria cibersegurança, as ameaças híbridas. Há até a questão da própria imigração, da instrumentalização da migração, que é já tida como uma questão de segurança por vários países também de leste. Portanto, há uma data de questões de segurança, até de gestão civil de crise, que eu acho que às vezes acaba por ser um bocadinho menorizada no discurso político. Não é que depois na prática se calhar não vai haver investimento nessa matéria, porque eu acredito que tem existido até várias diretivas da União Europeia em termos de proteção das infraestruturas críticas, cabos submarinos, todas as questões relacionadas com a proteção civil. O que eu acho é que há uma necessidade brutal de, politicamente, o discurso reduzir este nível de violência e quase de apelo à guerra. Porque nós podemos fazer um discurso político sobre segurança e sobre paz que não tenha que ser nos moldes em que parece que estamos um bocadinho a legitimar a violência e a guerra e que não há outra forma de viver. Eu acho que é isso que tem acontecido um bocadinho, depois tem impacto nos cidadãos, não é? Que normalizam e que têm uma apatia generalizada já sobre algum... Porque assim, também quando os conflitos sucedem nós não vemos grande resolução. Quando há, por exemplo, no caso de Gaza, várias manifestações pela União Europeia e pelo mundo para tentar pôr fim àquela situação. E os políticos não respondem, as pessoas também acabam por... ao fim do dia vão acabar por desligar um bocadinho. E depois acho que há toda a outra parte que se calhar é uma coisa que não tivemos antes, que tem a ver com as redes sociais, até os próprios meios de comunicação social. A violência está claramente a dar dinheiro e a alimentar... outras formas, outros atores, né? Como nós também vemos, por exemplo, Elon Musk e etc., tentam as redes sociais, ou seja, este discurso violento e até de promoção de alguma disrupção interna dentro dos Estados potencia isso. E aqui concordo, para finalizar, com ambos o que eles disseram, ou seja, há obviamente necessidade de segurança para termos os níveis básicos para podermos ser um Estado que se desenvolve e que tem paz e tem uma paz positiva, mas é assim, se isso depender da total, por exemplo, no caso dos países europeus, destruição do Estado Social, nós vamos destruir as nossas próprias democracias internamente sem qualquer Estado estrangeiro precisar de intervir no nosso território, porque o descontentamento social vai ser tão grande, vai alimentar forças, por exemplo, de extrema-direita, que nós próprios vamos destruir internamente as nossas sociedades democráticas e depois, infelizmente, todo esse investimento em segurança e defesa que for feito vai ser usado contra nós, contra a resistência que houver dentro desses países e não contra... Eu tenho muita dificuldade com esta coisa de termos agora um discurso político que é feito constantemente de criação de inimigo. Portanto, ou é a Rússia, os migrantes. É que um dia depois não é a Rússia e os migrantes, são a Rússia, os migrantes e os pobres, a Rússia, os migrantes, os pobres e as mulheres, não é? Portanto, eu acho que essencialmente para termos uma sociedade que não esteja completamente consumida por esta violência, temos, como o Rodrigo disse, potenciar uma cidadania ativa, questões de promoção da paz, da educação, que eu acho que não deviam ser descuradas, principalmente no seio das escolas e da sociedade civil. Sim. Esta é uma questão muito importante que eu gostava de usar para finalizar e de forma muito curta aqui ao Rodrigo. Pedir então como é que podemos chegar aos cidadãos e como é que eles podem participar de forma mais ativa, dado esta dificuldade em a pessoa manter-se sensível a todas estas questões, fruto de uma assoberbação, não é? As pessoas sentem-se overwhelmed por causa disso mesmo. Portanto, como é que chegamos às pessoas, como é que a pessoa pode participar de forma mais ativa? Acho que a palavra-chave é a organização. A organização e agitação. As pessoas precisam primeiro de saber o que é que está a acontecer. E aí, para ter uma cidadania ativa, é preciso primeiro conhecimento, para saber o que é que está a acontecer. E depois, só que quando a gente sabe o que é que está a acontecer, é que nós vamos ter a motivação interna para nos poder organizar. E só organizando-nos é que, coletivamente, temos o poder para fazer uma diferença na nossa comunidade. Aliás, é por isso que eu estou, por exemplo, na Tupice, só para voltar a puxar a brasa à minha sardinha, mas quanto maior a escala, menor é o nosso poder enquanto indivíduo. Mas o inverso também é verdade. Ou seja, por exemplo, eu na Tupice e a Tupice em si consegue ter um impacto na sua comunidade e fazer uma diferença na comunidade, na vida do cotidiano das pessoas. E aí nós podemos fomentar uma cultura de paz, ou dar oportunidades às pessoas para elas poderem se desenvolver pessoalmente, a nível de carreira. E aí, se elas estão satisfeitas a nível material, é muito mais provável que vão estar mais a favor da paz e mais tranquilas. Muito bem, Rodrigo. Sim, claro, concordar, e acho que para além disso tudo
acreditar que não há nenhum espaço perdido e que todos os espaços são importantes para fazer essa sensibilização. Um bocado a Daniela falava bem, eu acho que nas questões de educação falamos muito pouco sobre a paz, acho que os nossos currículos não refletem isso, acho que quem segue uma carreira universitária ou faz cursos relacionados com a área obviamente tem esse enfoque, mas acho que, por exemplo, nas escolas básicas e secundárias falamos muito pouco sobre paz e o que é que ela representa e o que é o sistema internacional, e acho que se calhar seriam espaços importantes de intervir. Sei que algumas escolas básicas e secundárias começam a fazer, começam a ter iniciativas do género simulações das Nações Unidas, acho que isso é tudo muito importante e perceber o seu papel, mas ir também mais além e se calhar um bocadinho furar a bolha, e vou dar um exemplo muito prático. Vou puxar um bocado a brasa à minha sardinha, mas de orgulho do território de onde eu venho. Eu venho de Fornos de Algodres, eu nasci lá e cresci lá até aos meus 18 anos. É uma vila do distrito da Guarda que tem cerca de 3.500 pessoas, 4.000, não somos mais do que isso. Isso representava tipo 300 estudantes numa escola do quinto ao 12º ano, tipo, éramos muito poucos. E eu voltei este verão a casa, e quando começaram a haver aqueles protestos recorrendo a panelas sobre a Palestina, Fornos tem um grupo de tipo 8 pessoas que se organiza e que está lá no Jardim Municipal todas as segundas-feiras, muitos também de comunidade estrangeira que entretanto veio para o território rural português, e ainda bem, tem dado uma força a esses territórios muito importante. Mas se uma vila tão pequena consegue fazer esse esforço, acho que nós todos temos de fazer esse esforço de ir a todos os sítios possíveis, saber o que é que as pessoas saibam o que é que se está a passar e como é que podem agir, apesar de que às vezes seja um bocado desesperante parecer que estamos a agir contra uma maré que não resulta em nada. É garantir que esses esforços acontecem onde quer que nós estejamos, sim. Exatamente, pronto, muito obrigado pela vossa presença hoje e pelos vossos contributos, foi mesmo uma ação muito interessante. Portanto, este projeto faz parte aqui, este videocast de Paz e Segurança é uma iniciativa deste nosso projeto do Clube de Lisboa, Desafios Globais para o Desenvolvimento, e portanto, mais uma vez, obrigado a todos pelo vosso enorme contributo. Obrigada.